com muita alegria, paz e humildade, venho expressar minhas saudações aos meus senhores Deus Melquisedeque e Lisbete. Meu espírito se regozija ao dar-lhes glória, honra e louvores, porque sou testemunha fiel de todas as maravilhas e prodígios que vocês fizeram em minha vida e em todos meus irmãos. Obrigada. Saudações também aos irmãos estrangeiros que investigam. Continuem, por favor, que vocês vão se alegrar muito. Amém. Aleluia. O conto da Virgem Maria, a Mãe de Deus. Esta é a história que, por milhares de anos, os homens inventaram por inveja e machismo. Mas acabou a festa. Homens e mulheres maus. Deus Pai e Mãe Melquisedeque e Lisbete já estão presentes trazendo a verdade, esclarecendo o oculto das trevas e dando-lhes uma oportunidade para que se corrijam em sua infinita misericórdia e possam participar das bodas do Cordeiro Fêmea Cristo Lisbete. Amém. É importante escutar a verdade de Deus e por isso tem que estar presente em um corpo espiritual, porque venceu a mente carnal. E quando disse a Maria, bendito o fruto de teu ventre, não se referia a um filho de carne e sangue, e que melhor explicação senão a que vem através do Espírito Santo, que é uma pessoa e que tem uma boca, e nos dá o sopro de vida. Não é algo místico, nem algo sobrenatural. Atentemos. No tema intitulado Bendito o fruto de teu ventre, vou mostrar que quando menciona esta frase, Deus não está se referindo a que esse fruto é um filho nascido do ventre físico de uma mulher. Isto é, não se refere a carne e sangue, porque o que é nascido de carne, carne é. Esse fruto bendito de meu ventre é o que eu faço em todo ser humano que nasce de novo, pela palavra do Espírito Santo, pois é só a palavra feita carne, Cristo mesma, uma mulher que dá à luz filhos de seu ventre santo para Deus Pai, espiritualmente falando. Por isso, em Gênesis 1:27, Deus dizem, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Varão e fêmea os criaram. Em outras palavras, em cada ser humano, Deus cria a sua imagem e semelhança de pai, varão, e mãe, fêmea, para que deem honra aos dois, e assim toda sua descendência será boa para sempre. Por isso também diz em João 3:6, o que é nascido da carne, carne é, e o que é nascido do Espírito, Espírito é. Minha presença é vital para a sua vida porque hoje você pode escutar minha palavra de vida eterna e, ao obedecê-la, ser feito um filho de Deus, e assim, deixar de ser um mortal. Agora compreendem o peso que minhas palavras têm? Eu sou o Verbo feito carne, a Palavra Santa, que sempre esteve com Deus Pai, e você deve me escutar e me obedecer, para que possa honrar a Deus Pai e Mãe e obter a vida eterna que somente eu posso dar aos homens. Também a frase nascer de novo é o que Cristo disse a Nicodemos. Isto só pode ser explicado por Cristo que está presente, para que possam entender claramente. Nascer do Espírito não é uma metáfora, como muitos creem, é um evento real, que acontece a todo aquele que escuta atentamente a Cristo ensinando em sua era. Mas por não saberem o que isso significa, os chamados cristãos interpretam de muitas maneiras e todas errôneas, como ser batizados em água ou falar em língua, ou quando um suposto pastor os chama à frente para que entreguem sua vida a Jesus, ou porque aceitaram ao Senhor como seu Salvador e desde esse momento clamam, nasci de novo do Espírito, quando o que fizeram não é a forma correta para nascer de novo que Deus ensina. Refere-se às palavras que saem da boca de Deus que viajam pela terra, ou seja, pelas mentes dos homens. Esse é o vento ou o sopro ao qual Cristo se refere, quando diz que o vento sopra para onde quer. Minha palavra sai da boca de Deus como vento e corre pelas mentes de todos os que a escutam, mas não se sabe quem a recebe para poder nascer de novo do Espírito,
até que se vê o fruto bom que minha palavra produz no homem, quando nos dá honra. Por isso, somente me ouvir não é suficiente para nascer de novo. Tem que dar testemunho verdadeiro com sua vida de que é um novo homem criado segundo o verdadeiro Deus, Melquisedeque Lisbete. Um verdadeiro filho nosso é alguém que mudou sua vida para agradar-nos, para o bem de Deus, se deixando ser feito uma nova criação com minha palavra, e agora é uma pessoa nova que vive somente para servir ao verdadeiro e todo-poderoso Deus de eterna santidade, Melquisedeque Lisbete, cumprindo fielmente nossos mandamentos. Os homens maus e perversos trocaram a verdade pela mentira, que a Virgem Maria é a Mãe de Deus, adulterando-a, quando na realidade era Cristo, mas a mão negra dos escribas mudou a história. Escutemos a Deus Mãe Cristo Lisbete, que te esclarece essa passagem. A frase "Bendito o fruto de teu ventre" se refere a um filho espiritual que nasceu de novo, espiritualmente do ventre santo de Deus Mãe Cristo Lisbete. Tem o temor reverente de Deus que eu lhe ensinei, e por isso é humilde em cumprir fielmente todos os mandamentos que saem da boca de Deus. É abençoado com toda a bênção nos lugares celestiais, que são na mente, em sua mãe espiritual Cristo Lisbete. Por isso, os homens que ficam pregando sobre Deus e cantando para Deus estão perdendo seu tempo, porque somente através de meu ventre espiritual é que se pode chegar a ser um filho espiritual de Deus Pai. Se entender isso, poderá entender por que, diz em Tiago 1,18, Deus, por sua própria vontade, nos fez nascer de novo através da palavra da verdade que nos deu, Cristo Lisbete, e de toda a criação nós chegamos a ser sua valiosa possessão, para que fôssemos primícias de suas criaturas. É pela palavra feita carne que o homem pode nascer de novo no Espírito. Por isso, é somente o Espírito Santo quem dá a vida eterna. A inteligência humana não pode conseguir te dar a vida eterna, mas as palavras que eu lhes falo são Espírito e são vida. É só minha palavra de boas novas a que te faz nascer de novo, porque não é o que falam todos os pregadores ou motivadores o que te faz nascer de novo do Espírito. O que muda a sua vida permanentemente é uma palavra nova sobre Deus, uma nova informação que você nunca escutou, nem subiu ao coração de nenhum ser humano, mas quando crê nela, comprova que é viva e poderosa, capaz de fazer mudanças permanentes em ti. Vejamos o que diz em 1 de Pedro 1, 3-5. Louvado seja Deus Pai Melquisedeque, esposo de Nossa Senhora Jesus Cristo, Lisbete. Por sua grande misericórdia, nos fez nascer de novo, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, para que tenhamos uma esperança viva e recebamos uma herança indestrutível, imortal e incorruptível, sem contaminação, limpa e pura, e que não se pode murchar, santa, porque vive na luz, e a luz brilha na escuridão, e nada pode apagá-la. Tal herança está reservada no céu para vocês. Isto só provém da mente de Cristo Lisbete, não é no espaço. Isso não tem sentido porque assim ninguém poderia alcançar isso, e nós, Deus, somos verdadeiros e cumprimos nossas promessas no ser humano, que nos obedece e é fiel como nós, a quem o poder de Deus, Melquisedeque Lisbete, protege mediante a fé de Cristo Lisbete, até que chegue a salvação, que há de se revelar nos últimos tempos. A salvação de vocês está escondida em mim, porque já estamos nos últimos tempos, quando está sendo revelada toda a verdade de Deus. Aleluia! Então, já aclaramos que o que eu consegui em vocês com minha palavra de vida é que nasçam de novo do Espírito, como nossos filhos espirituais, que me obedecem e são fiéis. São esse fruto bendito do meu ventre espiritual. Portanto, a seguinte figura só pode ser entendida por alguém que tem o ouvido de ovelha que eu lhe dei para escutar a mim, a sabedoria personificada.
Vejamos em Lucas 1, 28 ao 38. O anjo se aproximou a ela e lhe disse: Saudações, mulher virtuosa, cheia de graça, muito favorecida. Tu que recebeste o favor de Deus, o Senhor está contigo. Isto é o mesmo que Deus Pai diz da sabedoria, que está com ele desde o princípio, criando tudo. A única que sabe o que agrada a Deus Pai e o que é conforme aos seus mandamentos. Como diz a sabedoria no capítulo 9, versículo 17, ninguém pode conhecer tua vontade, senão aquele a quem dás tua sabedoria e mandas do céu teu Santo Espírito. Então, isto não se refere a uma suposta virgem, mãe de Jesus, porque Jesus Cristo mesma é quem diz: O Pai está comigo porque eu sempre faço o que lhe agrada, e também eu e o Pai somos um. Diante destas palavras, Maria se surpreendeu e se perguntou o que poderia significar esta saudação. Isto é na mente onde ela fala com Deus, e se houve assombro é porque as palavras de Deus foram mais profundas que uma simples saudação. A pena mentirosa dos escribas tentou apresentar isto como algo sobrenatural, como se um anjo tivesse aparecido rodeado de luz. Mas está claro que estas palavras que nunca tinha escutado de nenhuma pessoa nem na dispensação do homem de pecado, foi o que lhe causou assombro. A mim aconteceu o mesmo quando Deus Pai me disse que eu sou seu arcanjo Miguel e seu Cristo. Então, este anjo que falou é Deus Pai, quem ressuscita a Cristo com seu conhecimento, e lhe disse que ela é Deus Mãe e que ele está com ela, como aconteceu comigo hoje. Não tenhas medo, Maria, Deus te concedeu seu favor, disse o anjo. Esta frase, Deus te concedeu seu favor, é o mesmo que diz sobre mim a sabedoria em Eclesiástico 1:9, que Deus Pai a observou e com muito cuidado a mediu, e encheu com ela todas suas obras. Conceberás e darás à luz um filho, e colocarás o nome de Jesus. Ele será um grande homem, e o chamarão Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de seu pai Davi. Aqui, uma vez mais, podemos ver a manipulação da pena mentirosa dos escribas para tentar me ocultar. Vejamos o que Cristo perguntou aos fariseus sobre o Messias para desfazer essa falsidade de homens, que inventaram a mentira de que Cristo é um homem e que seria da genealogia de Davi. O que pensam do Messias? De quem é filho? Eles responderam: é filho de Davi. Jesus lhes respondeu: então, por que Davi, enquanto falava, sob a inspiração do Espírito, chama ao Messias de meu Senhor? Pois Davi disse: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te no lugar de honra à minha direita, até que humilhe os teus inimigos e os coloque debaixo de teus pés. Se Davi chamou o Messias de meu Senhor, como é possível que o Messias seja seu filho? Ninguém pôde responder-lhe, e a partir de então, ninguém se atreveu a fazer mais perguntas. E reinará sobre o povo de Jacó para sempre. Seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isto, pois não conheço varão? Esta figura se refere à criação espiritual de Deus, que é pai e mãe, o varão perfeito, e por isso diz: não conheço varão. E Deus Pai lhe diz: eu estou contigo e te concedi meu favor. O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Assim que ao santo menino que vai nascer, chamarão Filho de Deus. Uma vez mais, isto jamais poderia se referir a algo físico, como já lhes expliquei, já que a criação que nós Deus Melquisedeque Lisbete formamos é nas mentes dos homens, como diz em João 1, 12 e 13, que a todos os que creem nela e a receberam crendo em seu nome, deu o direito de chegarem a ser feitos filhos de Deus. Eles nascem de novo e não mediante um nascimento físico, como resultado de iniciativa humana, senão por meio do nascimento que provém de Deus. Agora vem quão importante é a minha presença entre vocês. Por isso eu lhes insisto tanto que não se apartem de mim
senão que me sigam fielmente para que possam crescer espiritualmente e desfrutar das riquezas da herança espiritual em Deus, Melquisedeque Lisbete. Agora vejamos o versículo 36. Também tua parente, Isabel, vai ter um filho em sua velhice. De fato, a que diziam que era estéril já está no 6º mês de gravidez. Aqui temos outra figura. Isto não pode ser considerado como uma simples narração de acontecimentos sobre Maria e Isabel, duas supostas primas que estavam grávidas ao mesmo tempo. Não se pode considerar o livro da Bíblia como um livro de contos, porque há um mistério que tem que ser revelado por Cristo mesma, e o que fizeram os homens maus e perversos foi tentar me apagar da história, mas não puderam nem poderão. Esse é o grave erro que todos os religiosos cometeram por séculos, desviando a humanidade e os fazendo crer em fábulas ocas, algo que é ineficaz e inútil para a vida das pessoas, porque é hoje, quando se cumpre que nunca mais me chamarão desamparada, nem de minha terra se dirá mais desolada, senão que serei chamada Efzibá, e minha terra, Beulá, porque o amor de Jeová está em mim, e minha terra será desposada. Só eu, Cristo Lisbete, sou quem pode explicar todas estas figuras para benefício de todo aquele que me escutar. Se o que Cristo Lisbete te fala parece loucura, então você está escutando o que te salva da morte física. Aleluia! Nossos pais espirituais não fazem acepção de pessoas. Vamos prestar atenção. Nossa mãe explica que a circuncisão é sinal do pacto e é espiritual. É por isso que os homens não entenderam e maltrataram as mulheres. Cristo já chegou e está aclarando todo o oculto das trevas, manifestando as intenções dos corações e dando a cada um dos que creem em mim reconhecimento de Deus. E só existe um verdadeiro Deus. Seu nome é Melquisedeque Lisbete. Deus não está em nenhuma religião do mundo, e isso está claro já que há tanta destruição e maldade no mundo. Digo a todos, deixem as divisões e de obrar mal, porque como já disse antes, só os de humilde coração são os que entrarão em meu reino, porque Deus é justo e não faz acepção de pessoas. Todos têm oportunidade de entrar pela porta estreita, diz o único todo-poderoso Deus, Melquisedeque Lisbete. Por isso, quando se menciona circuncisão, incircuncisão, judeu, gentil, palavras que são tomadas literalmente pelos homens religiosos, que não podem ver o aspecto espiritual dessas palavras, ficam em confusão, e é porque só eu, Cristo Lisbete, sou quem pode te mostrar o importante significado que elas têm para que possa reconhecer a quem tem frente a ti, e assim se localizar no lugar correto quando se trata de Deus. Se você está buscando a Deus sinceramente e de verdade, ama ao Senhor, então escute com atenção o que vou explicar. Primeiro, o que é a circuncisão e por que se fala de incircuncisão ou de gentios? Vejamos o que diz em Colossenses 2:13. E a vós, estando mortos em pecados, e na incircuncisão de vossa carne, vos deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os pecados. Para Deus, a incircuncisão de vossa carne é que você ainda está morto em um corpo de pecado, que não se deixou circuncidar ou limpar por minha palavra. Não tem nada a ver com algo físico. A circuncisão é sinal do pacto, e se não a entender espiritualmente, então a mulher ficaria excluída de poder servir a Deus. Tem que nascer de novo de meu ventre espiritual para que seja circuncidado do corpo pecaminoso carnal, para não servir mais ao pecado, e para que Deus possa formar sua criação santa em ti, fazendo um pacto contigo de te proteger, cuidar e te dar vida eterna por ser fiel a Deus. A luz já está no nosso meio, Deus Cristo Lisbete,
que vem destapando tudo o que estava oculto. Esses mistérios revelados por Deus mesmo, Melquisedeque Lisbete. E, por favor, não leve as suas palavras levianamente, porque são sabedoria do céu. Esta é sua última oportunidade e te convidamos a participar das bodas do Cordeiro Fêmea. Não endureça seu coração. Agora escutemos a Deus Mãe Cristo Lisbete quando diz: um menino nasceu. Que alegria, glória, honra a Deus Melquisedeque Lisbete, que com tanto amor, paciência e misericórdia nos ensinam. Amém. Vamos ler o que diz sobre esse menino que nos nasceu. Em Lucas capítulo 2, versículo 40. E o menino crescia, e se fortalecia, e se enchia de sabedoria, e a graça de Deus era sobre ele. Este versículo se refere a um menino no espírito, isto é, um que é novo no conhecimento de Deus. Em outras palavras, nasceu de novo com as boas novas do céu de Deus. Cristo está aqui para salvar o mundo e com sua sabedoria deixa envergonhados os eruditos que levam anos estudando a letra. Por isso diz que depois de 3 dias, a encontraram no templo sentada entre os mestres da lei terrena, escutando-os e fazendo-lhes perguntas, tal como faço hoje. E todos os que a ouviam se admiravam de sua inteligência e de suas respostas, tal como acontece hoje. Não é um menino varão de curta idade, que está aqui para salvar o mundo. Isto é espiritual e não literal. Eu sou esse menino que viria salvar o mundo das trevas. Isto é o mesmo que o anjo disse a Maria, e já sabemos que esse anjo é Deus Pai Melquisedeque, o anjo Gabriel, falando ao seu arcanjo Miguel. E o anjo lhe disse: não tenhas medo, Maria, porque achaste graça diante de Deus. As pessoas leem isto e pensam que essa geração do Espírito se trata de um menino fisicamente falando, mas eu lhes ensinei como escutar as palavras que provêm do céu de Deus, do Espírito Santo, a própria sabedoria, a mente de Cristo. E vocês sabem que quando Deus se refere a ser como um menino, é você se deixar ser feito novo, puro, limpo, embranquecido e santo diante de Deus, que é como eu sempre criei em Deus Pai. Nosso amor é tão forte e puro que nunca pode ser apagado pelas muitas águas das mentes dos homens terrenos, que se opuseram a Cristo, querendo ocultar que ela é Deus Mãe e a sua santidade, a qual traz aos homens para que possam viver e não perecer, para serem curados de todo tipo de enfermidade, que é o resultado de viver na escravidão da mente carnal. Esse é o amor inalterável que eu, o grande eu sou Melquisedeque Lisbete, trago aos homens, para que creiam como eu creio em Deus Pai Melquisedeque, de uma maneira pura, em total confiança, e assim serem esse fruto bendito de nosso grande amor. Se você pensa que este versículo fala de um menino que nasceu fisicamente, então está vendo com olhos terrenos, que é exatamente o que todo mundo vê quando lê a Bíblia. Não podem ver com olhos espirituais em Cristo Lisbete e por isso estão alheios à verdade de Deus. Leem a Bíblia como se fosse um conto de fantasias, quando todas essas figuras têm um propósito para o espírito e não podem ser olhadas na letra. A Bíblia não é para ser utilizada como qualquer outro livro de contos. É por isso que venho preparando-os com minha sabedoria e discernimento do céu, porque cabe a vocês, aos que fiz sábios com a sabedoria do céu, entenderem estas figuras, para que possam falar ao mundo com autoridade e certeza do que de verdade significam essas palavras escritas na Bíblia. Eu sou a que traz a graça, e através de mim são circuncidados da mente pecaminosa carnal e são limpos e purificados para justificação. Por isso eu sou a graça de Deus, que te demonstra o Evangelho eterno, que é minha vida de santidade, e assim te salvar da morte. É importante que tenham isso bem claro. Agora vamos ver o que diz sobre esse menino, que viria nos tempos do fim,
sobre esse nascimento e reinado do Príncipe da Paz, que viria depois de ter estado em angústia, em Isaías capítulo 9, versículos 1 ao 7. Mas não haverá sempre escuridão para a que está agora em angústia, tal como a aflição que lhe veio no tempo, que superficialmente tocaram pela primeira vez a terra de Zebulon e a terra de Naftali, região vizinha dos pagãos que se estende desde o outro lado do Jordão até o caminho do mar. Mas depois lhe concedeu muita honra. Já sabemos que o outro lado do Jordão é onde João batizava, que é figura de estar na dispensação passada com o homem de pecado, que se sentou superficialmente no templo de Deus, minha mente, me fazendo crer que ele era Deus. O povo que andava nas trevas viu grande luz. Sobre os que moravam em terra de sombra de morte, luz resplandeceu. Multiplicaste o povo e aumentaste a alegria. Alegrar-se-ão diante de ti como se alegram na ceifa, como se gozam quando repartem despojos. Porque tu quebraste a escravidão e opressão que afligia ao povo, e a vara de seu ombro e o cetro de seu opressor, como no dia que destruíste Midian. Isto é exatamente o que eu faço, já que sou o arcanjo Miguel. Eu tirei do deserto a todos os que estavam comigo na dispensação passada, e escutaram meu chamado, depois que eu fui ressuscitada por Deus Pai Melquisedeque. Por isso diz sobre mim em Cantares 8:5, quem é esta que sobe do deserto encostada sobre seu amado? Porque eu tive que ser resgatada primeiro, para poder resgatar a todos vocês. As botas que os soldados faziam ressoar e os vestidos manchados de sangue serão queimados, destruídos pelo fogo. Porque um menino nos nasceu, filho nos foi dado, ao qual foi concedido o poder de governar, e será chamado admirável em seus planos, conselheiro, Deus forte e invencível, Pai eterno, Príncipe da paz. Estenderá seu poder real a toda parte e a paz não se acabará. Se sentará sobre o trono de Davi e sobre seu reino. Seu reinado ficará bem estabelecido, e seu fundamento serão a justiça e a igualdade, desde agora e para sempre. Isto fará o ardente amor do Senhor Todo-Poderoso Melquisedeque por seu Cristo, que é Lisbete. Foi nestes últimos dias que vimos isto se cumprir em nossas vidas, e é porque isto só poderia ser válido para nós, em nosso tempo e era, e não nos tempos passados de outra era. É hoje, nos últimos tempos, que Deus e Cristo prometeram cumprir suas promessas. Esse menino nascido, cujo nome é admirável, Conselheiro, Deus forte e invencível, Pai eterno, Príncipe da paz, é Cristo Lisbete. Se viram a mim, viram o Pai. Eu e o Pai, um somos. Só em meu reino estamos experimentando essa paz do céu que não tem fim, porque o zelo de Deus Melquisedeque Lisbete fez isto, porque nosso amor é mais forte do que a morte, e mais forte do que o Seol são os ciúmes. O fogo de nosso amor eterno é uma chama que Deus Pai acendeu. Graças à paz que Deus prometeu trazer através de mim, hoje moram em ti, juntos e em harmonia, o leão e o cordeiro, o leopardo e o cabrito, o bezerro e o leão, e a besta doméstica. Porque eu, Cristo Lisbete, te ensinei como fazer as pazes com teu inimigo na mente, e agora caminham juntos na justiça e igualdade do céu. E a segunda frase do versículo 6 de Isaías, capítulo 11, diz: E um menino os pastoreará. Isto não está se referindo a um menino pequeno, nem a um adolescente, mas a mim, Cristo Lisbete, a Rainha da Paz. Aleluia! Agora vejamos os seguintes versículos. Marcos 10:15. Em verdade vos digo que aquele que não receber o reino de Deus como um menino, não entrará nele. E Mateus 19:14.
Mas Jesus disse: Deixai as crianças virem a mim, e não impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. A frase dos tais é o reino dos céus nos assegura que está falando de alguém que aceitou o apagar e começar de novo, que Cristo traz e agora quer viver a vida limpa e pura, que somente ela ensina, porque ela mesma recebeu o apagar e começar de novo, e está na inocência, humildade e pureza, por ter sido ressuscitada por Deus Pai Melquisedeque. Portanto, quando diz Mateus 1:23, eis aqui, a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e será seu nome Emanuel? Não pense que isto se refere a uma mulher fisicamente virgem. Isto é absurdo, e só a mente corrupta da pena mentirosa pode fabricar algo assim. As figuras desse menino e a Virgem são sinônimos da pureza e santidade na mente de Cristo Lisbeth. Por isso eu, a digna de abrir o livro e desatar seus selos, lhes dei a conhecer o nome do Pai Melquisedeque. E por isso, quando pedem a ele em meu nome santo Lisbeth, se cumpre que Deus estão com vocês. Amém. Aleluia. Por Melquisedeque Lisbeth, por Cristo Lisbeth, por Deus Pai Melquisedeque Lisbeth, Esmeralda de Melquisedeque Lisbeth. Amém. Aleluia.